dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente voltar para falar aqui sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, falando sobre o retorno da vida corpórea para a vida espiritual. Falamos sobre a alma após a morte e agora vamos falar da separação da alma do corpo. Vamos lá. Separação da alma do corpo. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Aí a espiritualidade vai responder: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de um exílio. Aí Kardec faz uma notinha. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vida orgânica, em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Tá? Então aqui ele está falando o seguinte, olha, quando o corpo morre, é em consequência de uma morte natural. Existe dor nisso? Não. A espiritualidade fala, você sofre mais vivendo do que morrendo. Na pergunta 155, como se opera a separação da alma do corpo? Aí a espiritualidade vai responder. Os liames, ou seja, as conexões que ligam o corpo à alma, as conexões que ligam o corpo, os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Então ele está falando assim, olha, existem ligações do espírito ao corpo, né? Nessas ligações, quando elas se rompem, o corpo se desconecta. É uma coisa simples, uma coisa bem simples, mas não é tão simples assim. Isso aqui é só para uma apresentação. Depois nós vamos ver melhor. Então, pergunta 155. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. É uma pergunta, né? A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Aí a espiritualidade vai responder. Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Aí eu vou dar continuidade e depois a gente explica. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também a libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade. Nem possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da predominância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir
que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Estas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então, ele diz o seguinte: como é que ocorre esse desprendimento, né? Então, os laços que ligam o espírito ao corpo, eles vão se desfazendo, eles não se rompem, tá? E essa desconexão, como é que se processa? Existindo a morte do corpo, esses laços vão se desfazendo, vão se diluindo, vamos colocar assim. E eles vão se diluir tanto mais rapidamente, quanto mais espiritualizado for a pessoa. Então, a pessoa ela tem uma espiritualidade mais elevada, ela vai se desconectar mais rapidamente daquela matéria. A pessoa que tem muito apreço ao corpo, que tem muita materialidade no seu pensamento, muito apreço às coisas da terra, à família, aos bens materiais, ela vai ter uma desconexão mais longa, né? E esse processo pode perdurar. E enquanto você estiver ligado a esse corpo, o espírito, o perispírito, ligado ao corpo físico, que já não tem mais vitalidade, que é o fluido vital, ele já começa a perceber um certo grau de putrefação da sua estrutura física que ficou. E ele, por estar atrelado a essa materialidade, ele começa a perceber essa putrefação. Vamos dar continuidade. Aí ele fala, esses casos são casos excepcionais, mas isso pode ocorrer em alguns casos de suicídio. Pergunta 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Então ele está dizendo o seguinte: você pode morrer antes do teu corpo morrer? Você pode se desconectar antes do teu corpo morrer? Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que de vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita de alma. Então isso aqui ficou bem claro. Então você pode desconectar do corpo, mesmo com o coração batendo, mesmo com um certo grau ainda de vida orgânica? Sim, porque os laços que te ligam já estão se desconectando. Pergunta 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para qual regressa? A alma sente, muitas vezes, que se quebra os liames que a prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante a ela e goza por antecipação do estado desse estado de espírito. Então, ele quer dizer o seguinte: olha, a pessoa já está morrendo, ela está vendo que está morrendo, o corpo já começa a se separar, e nessa transição ele fala assim: a pessoa que tem uma espiritualidade, uma pessoa que não tem culpa na cabeça, ela vai começar a antever muitas vezes pessoas, espíritos que vêm acolher, e isso a felicita. Por exemplo, eu já tive até a minha avó viu a mãe dela antes de morrer, e ela já não sabia o que era a realidade, o que era
a parte física e o plano espiritual. Ela já achava que a parte espiritual era a realidade dela, porque já existia uma desconexão da parte para a parte espiritual. Pergunta 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa experiência brilhante, pode dar-nos uma ideia de vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Uma pálida ideia, a espiritualidade vai responder. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. Então a espiritualidade dá umas pauladinhas em Kardec aí, mas ele falou, é mais ou menos isso, mas não é bem assim. Não leva ao pé da letra não, é só uma explicação lúdica, né? Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aí a espiritualidade vai responder: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o ter feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor. Ou seja, é aquele negócio, né? Você vai para o outro lado, o teu corpo se extinguiu, você vai para o outro lado. Se você tem a consciência pesada, muitas vezes quem vai estar do outro lado te aguardando vai ser aqueles a quem você prejudicou. Às vezes, aqueles irmãos espirituais que vão estar ao seu lado para te cobrar determinadas atitudes. Mas agora, se a sua cabeça é tranquila, você não vai ter percepções de sofrimento, né? Você vai ter, muitas vezes, amparo do outro lado. Pergunta 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? A espiritualidade diz: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que haviam perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade. Veja bem, erraticidade, gente, não é errar. Erraticidade é estar livre no mundo espiritual, tá? Bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então, é como eu falei da minha avó. Quando chegou no estágio da minha avó falecer, ela já não tinha uma noção do que era a vida física e do que era a vida espiritual. E ela começou, no caso, reconheceu a mãe dela. Pergunta 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pela doença, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente. Então ele está querendo dizer o seguinte: a pessoa morreu de uma morte violenta ou por um acidente, que também é uma violência, os órgãos ainda estão cheios de vitalidade. Como é que se processa isso? Acaba os dois ao mesmo tempo, a vitalidade se esgota e a alma se desliga de maneira simultânea? Aí a espiritualidade vai responder: geralmente é assim, mas em todos os casos, um instante que os separa é muito curto. Então, assim, ele se processa igual. Da mesma forma que acaba a vitalidade e o espírito vai se desconectando, né? Só que entra a mesma condição psíquica do espírito. Ele pode ter morrido de acidente, mas se ele for muito atrelado à matéria, ele talvez tenha essa agonia da matéria enquanto os laços vão se separando, tá?
Após, aí, olha, na época tinha esse processo. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? A espiritualidade vai responder: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Ou seja, teoricamente, o espírito poderia ter essa percepção, mas o trauma é tão grande que há uma alteração psíquica que ele apaga. Aí eu vou dar a continuação aqui. Não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas durante muito curto, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, quer dizer, quando você tem uma vitalidade muito maior, irmãos, existe uma separação mais gradual, mas existe um auxílio psicológico ali. O cérebro, quando ocorre a morte violenta, muitas vezes desconecta a inteligência de uma realidade. Então, muitas vezes se apaga da mente daquele ser, né, no caso violento. Outras vezes não, depende muito do merecimento de cada um. Então, a gente vai terminar por aqui e fiquemos para a próxima, o próximo estudo e a terceira parte. Axé, meus irmãos.